Que programa difícil e no final das contas a gente só vai arrumar confusão, né? Porque só uma torcida ficará feliz, todas as outras vão ficar puta achando que o seu time é que deveria ser escolhido aqui. Mas aí, meu amigo, faz o seu programa e é isso. Não tem muito o que fazer, né? Só dá pra escolher um, não dá pra escolher 3, 4, 5. Vamos rodar a vinheta aí que eu tô sem paciência. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo entre seus grupos de WhatsApp. É o seguinte, no embalo da Copa do Mundo de Clubes, que tá muito legal de acompanhar, a gente tem revisitado e falado muito do assunto mundial, intercontinental, campeões mundiais, enfim. E como os brasileiros têm, até o momento da gravação desse vídeo, né, tem feito bonito na Copa do Mundo de Clubes, a gente resolveu eleger qual o maior feito entre os brasileiros campeões mundiais. Qual é, dos times brasileiros que foram campeões mundiais, o maior feito, o mais impactante, o historicamente mais importante, o mais difícil? A gente vai tentar somar tudo aqui para chegar numa eleição. Lembrando que a gente tem formatos diferentes aqui, né? Teve brasileiro campeão mundial, como no caso do Santos, no formato inicial, que era jogo no Brasil, jogo na Europa. Depois a gente teve time campeão no formato Toyota Cup Intercontinental lá no Japão. E aí entra nessa conta aí o Flamengo, o Grêmio, o próprio São Paulo. E aí você vai ter a galera campeã no molde anterior, que era o molde com semifinal e final, já com 7 clubes e não sei o quê. Um campeonato, né, mais com uma cara robusta ali e tal. E aí você vai ter nessa conta aí o próprio São Paulo, o Corinthians, o Inter e tal. E tem o Corinthians, que é campeão num formato específico, que foi aquela Copa do Mundo lá em 2000, que agora mais ou menos foi retomada, né? Aquilo que aconteceu em 2000 era para ter ficado, acabou não acontecendo, e agora a FIFA retoma uma ideia que há muito tempo está passeando ali. E entre esses campeões mundiais brasileiros, quem teve o maior feito? É diferente do melhor time, de qual era o time mais legal de ver. Não é isso aqui. Até porque o de 0 a 10 já fez isso e ganhou o Santos do Pelé, né? Ganhou o Santos de 62 como o melhor time brasileiro campeão mundial. O propósito do programa aqui é tentar entender qual foi o maior feito, historicamente o feito mais impactante, que deixou legado ou que mudou o que veio depois, que impactou nas gerações seguintes, enfim. E aí a gente precisa contextualizar cada um. Recapitulando, nós temos de campeões mundiais o Santos em 62, 63, o Flamengo em 81, o Grêmio em 83, o São Paulo 92, 93, o Corinthians campeão em 2000, depois tem o São Paulo campeão em 2005, o Inter campeão em 2006 e o Corinthians campeão em 2012, eu acho que eu não esqueci ninguém, né? E tá na tela aí. Nessa galera aqui, quem impactou mais? Qual foi o feito mais difícil, mais histórico? Vamos lá. O Santos campeão em 62, ele é muito grande, até porque é o Brasil ganhando a primeira vez. O Brasil naquele momento já era bicampeão do mundo, a seleção tinha ganho em 58 e 62 e o mundo sabia exatamente do que se tratava o Santos. Inclusive não tinha essa questão de ver o Benfica como favoritaço, o Benfica vivia o maior momento da sua história. O Benfica, em parte ali, era base da seleção que depois foi até a semifinal da Copa do Mundo de 66, de Portugal. Era um timaço, assim, o Benfica tinha feitos gigantescos, né? Era bicampeão europeu, dominava o cenário português, era um baita time. Mas o Santos era sabido como um time gigante, também base de uma seleção, junto com o Botafogo, bicampeão do mundo, com um jogador geracional, que era o Pelé, que o mundo inteiro já conhecia. Era uma época de menos interação, obviamente, que as notícias corriam mais devagar, mas as pessoas sabiam. Não existia o olhar de que, putz, vai ser um esculacho, olha o Santos como vai uma zebra, não tinha nada disso. Até porque ali é a semente ainda do Mundial de Clubes. O Mundial tinha nascido em 60, era a terceira edição só. Até então, só o Real tinha sido campeão, o Peñarol, e estava o Santos sendo o terceiro campeão mundial da história. Então, assim, ele é um feito historicamente muito grande, mas era absolutamente compreensível o Santos ganhar o jogo. Inclusive, ele ganha os 2 jogos. O agregado ali é 8-4. Eles metem 5 no Benfica lá, numa época que, repito, você tinha menos informações e tal, mas todo mundo sabia o poderio do Santos. E estava nascendo ainda essa questão de Mundial. A gente nem tinha ainda a ideia do que isso representava.
Para você contextualizar, os estaduais naquela época era a coisa mais importante pro futebol brasileiro. O Rio-São Paulo tinha uma relevância muito grande ali também naquele período e tal. Mas a questão de Libertadores e Mundial de Clubes era uma parada que ainda assim, os brasileiros não davam tanta atenção, a gente não tinha ideia, não existia distância histórica para entender o que era o tamanho daquilo ali. Com o tempo foi se construindo o que era a Libertadores, o que era o Mundial de Clubes. Inclusive o Zico deu uma entrevista há um tempo atrás falando que a mudança de percepção do brasileiro em relação à Libertadores acontece quando o Flamengo ganha em 81, porque até então tinha muita confusão na Libertadores, o campeonato era muito violento, às vezes desorganizado. O Santos já abriu mão de jogar jogos da Libertadores por causa de excursão e tal. Muito time europeu deixou de vir para a América do Sul jogar o Mundial porque temia o confronto contra os argentinos, uruguaios e tal, achando que a coisa era muito descontrolada. Por isso, nos anos 70, por exemplo, o Bayern foi campeão mundial, foi campeão da Liga dos Campeões e não foi disputar o Mundial. Quem foi disputar foi o Atlético de Madrid, que era o vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, à época, Copa dos Campeões da Europa. E aí o Atlético, ele é campeão mundial sem ser campeão europeu. Tem essa divergência aí, mas que dentro do formato da competição era compreensível. Então, só para você ter uma ideia, que era um período meio nebuloso ainda de entender o significado das coisas. E realmente, a partir dos anos 80, ali, o Flamengo ganhou em 81, aí o Grêmio ganha em 83, e aí você começa a dar mais importância para a Libertadores e, consequentemente, pro Mundial de Clubes. Né? Num período em que as transmissões começam a ficar um pouco mais apuradas, né? A transmissão do Flamengo e Liverpool para o Brasil inteiro ali, teve o Galvão Bueno narrando um primeiro grande evento, assim, pela primeira vez, aquela voz que ficou tão marcante depois e tal. Então, assim, já eram transmissões mais apuradas, não tinha uma dependência só do rádio. Então, o título mundial do Flamengo em 81, ele é muito importante contra um Liverpool gigantesco, né? O Liverpool ali, na metade dos anos 70, entre 75 e 84, ele domina absolutamente o futebol europeu e o futebol inglês. Nesse período, o Liverpool foi heptacampeão inglês e foi tetracampeão da Europa, só para você ter uma ideia. Mas, de novo, assim, não era a época da Premier League, a liga inglesa não era a principal liga do mundo, o Liverpool era fundamentalmente formado por ingleses, numa época de muito menos globalização ainda, e ficou aquele desdém também, né, dos ingleses. Tem as matérias que falam que porque o Liverpool foi bêbado pro Mundial, tem matéria da Placar mostrando que o técnico do Liverpool não fazia a menor ideia de quem ele ia encarar, não tinha ideia de quem seria o Flamengo e tal. E aí tem uma outra questão, contextualizando aqui, que dos anos 60 até o final dos anos 70, o Mundial foi naquele formato de jogo na América do Sul, jogo na Europa. Na metade dos anos 70, o Mundial vive uma crise. E aí, ninguém mais quer organizar, os europeus começam a não querer vir e tal. E a Toyota, querendo fomentar o futebol no Japão e tal, e obviamente, para patrocinar o campeonato e ter o seu nome associado a isso, resgata e fala, cara, deixa que vamos tomar conta. E aí a Federação Japonesa acaba organizando o campeonato com a chancela da UEFA e da Conmebol e cria o Intercontinental lá, a European South America Cup e tal, que era a Toyota Cup. O Intercontinental, como a gente ficou conhecido durante muito tempo, que tinha peso de mundial e é considerado mundial. Esse papinho também, já fiz polêmicas sobre isso, você reveja aí porque você vai saber. E a FIFA reconhece os intercontinentais, tudo como mundial. Só que ali, o mundial também tinha acabado de mudar. Depois de uma crise de credibilidade do mundial, o mundial do Flamengo, ele é o segundo só no formato. Tinha tido um em 80 e em 81 era o segundo. Então a gente tava entrando num novo terreno, entendendo também o que era aquilo ali e tal. E aí em 83 ganha o Grêmio. Quando chega os anos 90, o Intercontinental já tá absolutamente consolidado. As pessoas já entendem o tamanho. O futebol tá entrando numa fase muito mais globalizada, com muito mais investimento, muito mais midiática, não só de transmissão, os direitos passam a valer mais, os patrocínios ficam cada vez mais pesados nas camisas dos clubes e tal. Então, assim, é uma outra era. E aí vem o São Paulo campeão 92, 93. Por que eu tô me apegando tanto a esses três? Porque eu acho que a briga vai ficar entre o Santos de 62, o Flamengo de 81 e o São Paulo de 92. Não só por serem times muito plásticos, mas por serem equipes que historicamente conquistaram uma parada, que criaram rupturas muito importantes nos momentos em que eles venceram o Mundial de Clubes. Que aí vem depois do São Paulo, a gente fica muito tempo sem ganhar, até o São Paulo ganhar de novo, né? Em 2005, quando ganha, tem o Corinthians ali em 2000, mas é um campeonato que é desvalorizado até por nós mesmos, né? De maneira injusta, mas é um título muito grande ali, que ficou com essa de, os europeus vieram pra cá, não estão nem aí, os caras do Manchester foram pra praia.
a gente mesmo implodiu a importância do campeonato, mas o campeonato ele é muito grande, ele é muito importante. O Corinthians é campeão do mundo em 2000, isso aí não adianta espernear, dar chilico, o torcedor rival ficar puto, porque ele é campeão do mundo. Em 2005 tem a mudança do formato para um formato mais robusto, maior, né, tentando ser mais justo com o mundo. E aí vem o São Paulo ganhando do Liverpool em 2005, em 2006 tem o título do Inter contra o Barcelona, que para muitos era improvável, e em 2012 vem o Corinthians ganhando do Chelsea. Esses três ganham numa época em que já havia uma descrença total do futebol brasileiro. Tipo assim, cara, a distância é muito grande, para ganhar vai ter que jogar por uma bola, vai ser massacrado o jogo inteiro e vai conseguir, tanto que são placares apertados, né, todos esses títulos são com vitórias por 1-0, e de fato os times tendo os seus goleiros ali como figuras muito importantes. O Klemer até menos contra o Barcelona, mas o melhor jogador em campo contra o Liverpool foi o Rogério Ceni disparadamente, o melhor jogador contra o Chelsea foi o Cássio. Por isso que eu não vou colocar como o maior ou tudo, até porque esses times tiveram que abrir mão um pouco daquilo que eles jogavam para ganhar o campeonato. O Santos não abriu mão, o Flamengo não abriu mão, o Grêmio também em 83 não abriu e o São Paulo de 92, 93 também não abriu mão. Mas aí, de novo, contextualizando, quando o São Paulo ganha em 92, a gente tá falando de um Intercontinental que já era consolidado, o brasileiro já tinha plena noção de que aquilo era um grande desejo, ali começa um outro olhar do brasileiro em relação à Libertadores, a grande mudança de chave em relação ao Brasil e à Libertadores acontece ali no início dos anos 90, em especial com aquele São Paulo, que enfrenta nitidamente o melhor time do mundo, e aí numa era já mais midiática, as pessoas acompanhavam muito mais o Barcelona de 92 do Cruyff do que o Liverpool dos anos 70 e 80, até por uma questão normal de tecnologia, de enfim. E já era um time com caras do mundo inteiro, que tinha o Stoichkov, que tinha o Laudrup, enfim, que tinha o Ronald Koeman, era um time maralhaço. E o São Paulo jogou melhor do começo ao fim contra o Barcelona, impondo o seu jogo. O Guardiola, depois da partida, fica encantado com o time do Tele, chega a falar sobre, cara, de fato a gente não conseguiu muita coisa criar aqui, os caras foram muito melhores, é um show de atuação do Miller, do Raí, assim, todo mundo joga muito. E ali, por uma questão de momento, o São Paulo acaba dando um recado pro mundo, assim, muito grande e para o futebol brasileiro, de olhar completamente diferente pro Mundial, pra Libertadores, assim, era um título muito difícil de conseguir e é um título revolucionário mesmo, ele muda tudo depois que o São Paulo é campeão em 92. Por isso, por esses argumentos e contextualizando cada coisa, eu não estou dizendo que o São Paulo é o melhor time brasileiro que foi campeão do mundo, até porque o Santos de 62 e 63 os dois Santos são melhores que o São Paulo. O Flamengo de 81 eu também acho que é melhor que o São Paulo do Tele, mas para mim o título mais importante, o maior título, historicamente mais impactante para mudar as coisas depois, para impactar em várias coisas depois, e era um caminhar difícil, porque já nos anos 90, já começava a ter um gap grande entre o futebol sul-americano e o futebol europeu em termos de investimento e tal, e o São Paulo conseguir aquilo em 92 é muito impactante. Eu acho mais impactante do que 93. Sim, o time do Barcelona era melhor que o do Milan, o jogo, o São Paulo corre menos riscos contra o Barcelona do que contra o Milan, e aí o time já tinha mudado um pouco, né, e tal, e ele já era campeão, então assim, do ponto de vista histórico e de ruptura, o que o São Paulo fez em 92, pra mim é o maior feito de um campeão brasileiro no Mundial de Clubes. E aí, falando de uma parada que não tem nada a ver com futebol, mas tem a ver com esporte e revolução, já está nos cinemas F1, que é um filme que obviamente mergulha no mundo da Fórmula 1 com o glorioso Brad Pitt sendo um piloto já veterano que volta para a sua última dança. E o filme, cara, eu não sei quem já teve a oportunidade de ver o trailer no celular, mas assim, especificamente no iOS, ele é integrado com o celular e ele vai tremendo junto com o que está acontecendo com o carro e tal. Então assim, é o típico filme para ver em IMAX, né? Se você puder gastar um pouquinho a mais para ir pro cinema e ver com toda a estrutura que o filme exige, de som, de tela, de experiência, vale a pena. Eu, inclusive, estou esperando minha cortesiazinha, né? Meu ingresso. E espero que seja para a IMAX, né? Obviamente. Aleatória, qual é? É vinheta. Vinheta. Seguinte, a editora não é nordestina, né? Pois é, e aí começa a vir com o negócio de quentão, cuscuz doce. Então, tipo assim, não tem lugar de fala, certo? Primeiro que assim, as festas daqui a gente vai, não tem coisa com milho. Não tem nem milho. Ih, não tem cuscuz, não tem. Canjica, também não vejo. Tu vê canjica aqui? Canjica? Cuscuz. Baião de 2, já viu? Já. Baião de 2? É o baião de 2 mesmo, não é essa invenção. Então fala o seu. Vatapá.
Pô, a melhor comida de festa junina, pra mim, é que a gente tem uma coisa em Fortaleza chamada pratinho. O pratinho é, você bota um pouquinho de vatapá, baião de dois, aí se puder bota um cuscuz, bota, entendeu? E essa é a melhor comida de festa junina, o pratinho. Só que vocês aqui não vão entender o que é o pratinho. Mas o pratinho é a melhor comida da festa junina. Você para ele na fila, que em Fortaleza tem alguns lugares que vendem pratinhos maravilhosos. Fica filas e filas na madrugada. Quem é que tava esses dias comendo um pratinho? Era o Wesley Safadão? Era algum cara grande, assim, o Natanzinho, comendo junto com a galera, assim, no meio do Natan Lima, né? Agora ele não é mais Natanzinho. Não, tem cabaré essa noite. Conhece a música? Ai, ui, fantástica. Que música, hino. Dito isso, é pratinho. Porque eu tenho que falar o que é a realidade. Não adianta eu falar, ah, não, mas é um milho, é um vatapá, é um brigadeiro. É o pratinho. E aí só vai entender quem é nordestino, desculpa. Aqui eu estou segregando quem vai entender a minha eleição. É o seu programa. É o meu, como o programa é meu e eu sou de Fortaleza, a melhor comida de uma festa junina é o pratinho. E aí minha mulher fica catando aqui em São Paulo e região um lugar que tem a festa junina com pratinho. E obviamente cada ida a uma festa é uma frustração, porque não tem. Tipo, não tem o vatapá, não vai ter o baião de dois, não tem. Aí eu falei, Renata, vamos fazer assim, vamos abrir uma barraca de pratinho. Aí eu faço a barraca de suco, tu faz a barraca de pratinho. Aí ela tá pensando aí. E aí quem chegou até o fim aqui do vídeo, escreve pratinho, lá embaixo, ó. Pratinho. Aí eu vou saber que você viu esta p... até o fim, beleza? E é isso, ó, tem que louvar muito o São Paulo de Tele Santana, campeão em 92, que joga melhor que o Barcelona do começo ao fim, e a produção fez o favor de não colocar ninguém de 92 na arte aqui. Simples assim, palmas pra produção. Eu sou São Paulino. E tu é São Paulino. Legal.